do dia, a gente Você ora. sabe que mano. esses dias eu A gente tava, crê em Deus, eu tava cara. conversando com o Alok. E o Alok falando a mesma coisa. Ele me pedindo algumas questões da Bíblia, ele Sim. tudo, falando que ele estava num lugar que ele botou uma pirâmide. Mas pra quê? Aquilo recortaram o negócio da pirâmide, falaram que ele era satanista, Entendi. que era de Nova Era. Illuminati. Uma vez eu tirei uma foto despretensiosa, apenas com a mão aqui, sabe, brincando, porque antigamente o pessoal tirava muito foto com mão aqui. E como eu fui no museu, eu botei um chapéu lá, eu sou zoador. Eu acho que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da Eu religião sou dele. zoador, é muito bom. Eu sou Aí, zoador também, mano. Eu coloquei a mão, e pra quê? Ah, você é... Aí misturaram Illuminati com maçonaria, com não sei o quê, com bode preto, que eu era. E até hoje tem Isso falando era uma assim. mãozinha E aí aqui. o que eu Isso queria era uma explicar pra música. você, porque a gente lê as histórias, e tem muitas histórias que, por exemplo, foi quem que abriu o mar? Moisés. Moisés. Aí tá certo. E aí tem a história lá que Moisés chegou, e aí na Bíblia tá lá escrito que, tipo assim, subiu um paredão de água e aí eu fico assim na minha cabeça, falo assim, eu não creio que tenha sido assim. Que ele chegou lá, subiu o paredão de água, abriu o caminho perfeito, os peixes congelou e ele passou. Eu creio que talvez a maré estava baixa e eles passaram. E isso era um milagre pra época, e por que não? E aí eu queria que você me explicasse isso, por exemplo, Davi e Golias realmente existiu? Tinham gigantes? Ou são coisas que são contadas pra também prender a gente na história? Boa. Mais lúdica, Boa. né? É, porque Boa. senão se conta, fala assim, talvez, né? Moisés chegou lá, a maré tava baixa, talvez não tem tanto esse apelo. Entendi. Eu vou responder isso em 3 níveis, só que antes eu quero me desculpar com o público e aproveitar a deixa que eu esqueci, eu ia trazer pra vocês, mas tá a promessa aqui no ar, a galera toda tá ouvindo, tá vendo. já Eu tá vou dando mandar pelo desculpinha. correio, eu escrevi um livro que o título é O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso Esse livro duvidar é pra ótimo. crer. Uhum. E eu vou mandar pra vocês aqui. Só pra você entender como é que eu fico à vontade com perguntas, tá bom? Agora sua pergunta é proposital. Eu vou até potencializá-la mais. Há histórias muito estranhas na Bíblia. Uma virgem que deu à luz a um menino, um Jesus que andou sobre as águas, que... Multiplicou pães. Parece história do X-Men, Sim. né? Ou misturado com DC Comics, alguma coisa assim. Mas vamos lá, nós temos 3 maneiras de responder isso. Letra A, considerar que tudo é um mito mesmo, como você falou. E há acadêmicos que falam que tudo é um mito. Por exemplo, você tem a escola alemã, que tinha um camarada chamado Rudolf Bultmann, que era um dos expoentes, como outros também, Raimaros, que diziam que Jesus era apenas um mito. E eles faziam a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um cara como outro qualquer, o Cristo da fé que foi esse Cristo mitologizado que criaram. Então tem essa abordagem. A segunda abordagem que tem é aquela, por exemplo, de um homem chamado também alemão, por coincidência, chamado Werner Keller, que escreveu E a Bíblia Tinha Razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite, né? É como se eu contasse assim, na hora que eu tava vindo pra cá, um cara ia me assaltar, mas na hora, não aconteceu isso, eu tô... Não, né? claro. Na hora que iria me assaltar, passou uma moto correndo e ele correu. Foi isso que aconteceu. Aí o anjo de Deus veio, segurou o cara. Então tem essa segunda interpretação. E tem a terceira, que é a que vê uma historicidade no relato. Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A. Quando você compara analiticamente o texto da Bíblia com o texto da mitologia do passado, as técnicas não são as mesmas. Porque é É um estilo literário diferente. palavreado que já não se usa hoje. Exato. Mesmo para a época. Sim. Porque na época tinha mito. Você tinha as fábulas de Esopo, você tinha a mitologia de Homero, a Hesíodo, que contava as mitologias gregas. E o jeito, também tem as mitologias mesopotâmicas. O modo como a Bíblia está escrito definitivamente não é uma característica de mito. Eu vou dar um exemplo para a galera entender. Lembra do Jô Soares? Lembro. Eu fui 3 vezes ao Jô Soares. Que legal, cara. 3 vezes na época. O Jô Soares não é um podcast. Não. Aí se no futuro alguém falar, não, o Jô Soares era um podcast. Alguém que conhece vai falar, não era porque era uma entrevista, o podcast também era. Mas o podcast tem essas e essas e essas características que o Jô Soares não tem. O Jô Soares tinha pauta, podcast não tem pauta. O Jô Soares era controlado o tempo, podcast não é, tinha edição. Então você sabe diferenciar um podcast de um talk show. Porque eu vivi essa época. Você viu essa época. Tá. Hoje, eu como arqueólogo, fazendo uma análise da literatura do passado, eu digo, literatura de mitologia tem características que a Bíblia não tem. Tá. Olhando para cá parece a mesma coisa, igual alguém do futuro, é tudo entrevista. Não é.
Tem diferença. Então essa sua terceira linhagem, você acredita que aconteceu o quê? Vou colocar do Êxodo, por exemplo. Alguma coisa realmente fantástica aconteceu. Eu não acredito na ideia que a água baixinha, porque a Bíblia fala que o exército de Faraó foi afogado depois pelas águas. Sim. Então, se foi água baixinha, como é que essa água baixinha? Aí o milagre fica pior ainda, né? Então, o que acontece? Quando eu saio da Bíblia e vou para a cultura egípcia e eu encontro alguma coisa, encontro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Muita gente pensa erroneamente que o faraó do Êxodo era Ramsés. Até o filme da Disney mostra isso, pode uma passagem da Bíblia meio anacrônica lá. O faraó do Êxodo tem tudo para ser Tutmoses III. E quando o faraó morria, eles desenhavam na tumba dele várias áreas do Amduat. O Amduat é o seguinte, quando você vai para o paraíso, na visão egípcia, você passa por 12 estações na barca solar. Até chegar ao paraíso. Até chegar ao paraíso. Aí você passa por Osíris, primeiro por Anubis, depois pelo deus Tote, pela deusa Maat, até chegar em Osíris e volta. Como se fosse, entre aspas, uma tela de videogame mesmo? Uma tela de videogame, que você vai passando de fase. Isso. Bingo. Aliás, tem até o Stargate, era baseado nos portais. Então, quando você vai na 12ª oração da Amduat, apenas está isso no túmulo de Tutmoses III. Ele pede estranhamente que os deuses protejam a multidão de soldados que morreu afogada por seguir a sua carne e não teve condição de ser sepultada. O Nilo não dava inundação para matar afogado uma multidão inteira. No Egito, no delta do Nilo, não chove. Até hoje. E você tem, inclusive, os desenhos lá da água com os cadáveres todos lá. Sério? Aham. No desenho na parede. Ele está testemunhando que um exército morreu afogado. Morreu afogado. Outra coisa curiosa. Quando a tumba de Tutmoses foi encontrada, Victor Loré, que era o arqueólogo que encontrou, viu que o túmulo estava intacto. Só que quando abriram o caixão, o sarcófago, a múmia que está sepultada no lugar de Tutmoses III era um rapaz de 20 anos, aproximadamente. E o faraó morreu com 50 e poucos anos. Oxi. Ixi. Então, por alguma razão, os egípcios mumificaram um outro corpo no lugar do faraó. Por quê? Explicou Você isso? sabe? A Bíblia fala que o faraó morreu nas águas do mar com seu exército. Ah, e eles não Então, queriam dar o braço a torcer. Exatamente, não tiveram nem um corpo para recolher de lá. Entendi. Você tem o papiro de Pulver, que está hoje no Museu de Leiden, na Holanda, também escrito, nada de Bíblia, eu estou contando coisas da arqueologia, da egiptologia. E nesse papiro de Pulver, o escriba pede aos deuses proteção e pergunta por que as pragas estão caindo sobre o Egito. E ele menciona algumas pragas, e ele fala, por que o Nilo se tornou em sangue? Por quê? Não, ele questiona de maneira retórica. Ah, tá. É como falar assim, pô, sacanagem, cara, por que Por que fizeram isso Por que comigo? aconteceu fizeram isso isso? comigo? Por que o Nilo se tornou em sangue? Por que os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada? Por que os animais estão ficando no canto? Por que a escuridão, ou seja, várias das pragas mencionadas no Êxodo estão ali? Então, fazendo uma correlação, eu tenho um testemunho fora da Bíblia do que o que a Bíblia falou é verdade. E contado por inimigos da Bíblia. Tá certo? E o último elemento que eu coloco agora de ordem mais filosófica, para que um milagre extraordinário aconteça, basta uma coisa, que Deus exista. Porque se ele existiu, é possível. Cara, eu acredito que Deus existe porque eu tento ser cético até onde eu consigo. Porque sou muito do ver pra crer, não sei o que, sentir. Só que já senti muito a presença de Deus, já frequentei igreja, já frequentei inúmeros lugares também de outras religiões. E sempre me senti bem em todas elas, assim. Só que tinha umas coisinhas que às vezes me fazia... Não sei se era eu que já tava, tipo, com a cabeça muito adolescente. Eu falava alguma coisinha que eu não gostava, já... Então, eu ficava muito me questionando do porquê. E aí, quando eu falei isso, a galera pegou no meu pé pra caramba. Só que não adianta eu vir aqui e falar, pô, eu acredito no que tá escrito. Mas tem muita coisa mística que tá escrito ali, como a gente brincou, né, de Davi e Golias. Pô, realmente Golias era um gigante ou ele era um cara só mais alto que Davi? Davi era mirrado. Isso é bom colocar. Porque nós temos um problema ali no texto hebraico que a gente tem, que coloca como se o Golias tivesse quase 6 metros de altura. E o Davi fosse um cara de... Um anão, Exato. né? Mas eles encontraram alguns textos da Bíblia... E matou o cara na pedrada. Não, a pedrada é possível, eu vou explicar daqui a pouquinho. A gente encontrou cópias do texto de Samuel nas cavernas do Mar Morto em Israel.
que você tem que ir lá Eu vou levar levar sua minha mãe. mãe. E nessas cavernas, esse texto mostrou que a altura de Golias não era aquela, foi um erro de copista. Golias era um cara de 2,10 metros, mais ou menos, 2,20 metros. Algo que hoje você vê um jogador de basquete. Sim. Tá certo? Mas na época já era absurdo. Já era alto, porque a estatura média, pelo que a gente vê dos esqueletos encontrados, era 1,60 m. O povo era Nossa, baixinho. então ele... Os romanos também eram baixinhos. 1,60 m era a média. É lógico que tinha gente mais, eu falo média, né? 1,63 m, para ser mais preciso. E o Davi ainda era um guri. Davi deveria ter uns 12 anos de idade, 13 anos no máximo. Por que eu sei Embaçado, disso? hein? Porque Nossa. Davi tinha os seus irmãos, e esses irmãos já estavam... E 4 dos mais velhos estavam na guerra. Então você tem... E você só podia ir para a guerra depois dos 20 anos. E 3 estavam na guerra. Os outros 4 não estavam na guerra, e Davi era o caçula. Então eu tenho 3 irmãos de Davi com mais de 20 anos, 4 com menos 20 anos, e o Davi tinha que ser a rapa do tacho. Então, se 4 tinham menos 20 anos, porque eles não estavam na guerra ainda, suponhamos que a mãe de Davi deu à luz a um filho por ano. Então tenho 19, 18, 17, 16, sobra. Davi tem que ter no máximo 15 anos de idade. Nossa, molequinho. Ele era Molequinho. Agora, pelas características do Golias, isso é interessante notar. Eu fiz uma pesquisa uma vez no Sudão, uma escavação no Sudão, onde lá no deserto de Baiuda, eles encontraram, eu cheguei a medir alguns crânios muito grandes. De pessoas gigantes. então. Gigantes, mas não gigante de 6 Gigantesco, metros. tá, sim. Né? Mas alguém assim, um jogador de basquete. E tudo aparenta que aquela tribo de gigantes ali eram dos mesmos que Golias de Gat, que alguns migraram da região da Filístia, que seriam os filisteus, para a Núbia, que é o Sudão. Mas eles eram tratados como gigantes? Gigantes, porque se você tem uma população... Hoje, é interessante colocar isso. Hoje, devido à alimentação hiperproteica, os adolescentes estão muito mais altos do que os adolescentes dos anos 70. Pô, os adolescentes tá forte. Eu olhei um moleque de 13 Forte. anos e tava fibrado outro dia. Quase todo pai fala, pô, meu moleque tá com um pé maior do que o meu. Em 13 anos, come até falar, chega aí. Porque come muita carne, muita alimentação proteica. Então, se você pegar um adolescente hoje de 13 anos, o menino já tá com 1,80 m quase. Verdade. Nos anos 70, isso era raro. A galera era mais franzina, Exatamente. Então, o que é gigante depende da... Para um pigmeu, eu sou gigante. Sim. Né? Uhum. Agora, tudo indica que Golias fosse um gigante fruto de algum problema genético. Você sabe que acontece isso, né? Tem uma cidade do nordeste do Brasil, eu tô tentando lembrar qual é, de repente uma gugada aí vai achar, que 70, 80% da população é anã. Caramba. Eu já vi uma matéria Já vi uma dessa. matéria disso, eles sofrem de nanismo. Então parece que 70% são anões. Você tem na África os pigmeus que estão tudo baixinho. E tem uma tribo lá da África do Sul, dos Zulus, que são todos altos. E existe um defeito genético que é potencializado por relações de mesmo sangue, primo com primo, irmão com irmão, que é o gigantismo. Nossa. O camarada, a glândula... eu esqueci qual é o nome da glândula agora para não falar... Eu tô com um nome na mente que eu não vou falar para não falar bobagem. Essa glândula do crescimento, ela não tem um limite. Então a pessoa vai crescendo, mas ele é completamente desengonçado. Tá. Tanto é que alguns fatoso. casos de gigantismo que temos, o cara tá sempre com uma muleta, ele não dá para jogar bola, por exemplo. tem ele não dá para habilidade, correr, né? não tem habilidade. Então, possivelmente, Golias era fruto de gigantismo. Tá, entendi. De gigantismo. Então ele devia ser um cara gigante, assim, pra época, 2 E metros desengonçado. e tanto. Desengonçadão. Mas, olha qual que era a característica da época, que a gente vê a mesma coisa na história de Troia. Para evitar derramamento inútil de sangue, vamos fazer o seguinte, para não matar minha galera e não matar a sua também, eu pego um herói meu para lutar com um herói seu. E o que perder, ganha a batalha. Aliás, o que perder, perde a batalha. Em Troia aconteceu isso. Na história lá que Homero conta de Troia, que os gregos e espartas estavam lutando, aí os gregos colocaram para lutar do lado deles o Aquiles. Né, o Aquiles, contra o outro lá, que o cara era fortão. Então, os filisteus colocavam o Golias
Não porque ele fosse forte, mas porque ele dava medo. Assustava, né? Imagina numa estatura mediana de 1,63 m. E por que mandaram o Davi? Não mandaram. O Davi se ofereceu.